Ei, pessoas, esse é o último vídeo da série A Corporeidade e a Psicoterapia Relacional. Até aqui eu tenho falado do corpo na psicoterapia, que é o trabalho, o objeto de trabalho da psicoterapia, a vida que manifesta nesse corpo, e apresentando, né, desde a ciência e a essência do nosso trabalho. E hoje eu quero trazer um outro aspecto, como que tudo isso é importante no processo de humanização e desumanização. E de alguma forma eu quero colaborar na reflexão dessa necessidade de conscientizarmos, enquanto sociedade, desse processo de humanização e as necessidades que ela nos impõe, enquanto pessoa individual, enquanto sociedade humana. Então, eu tenho trazido esse objeto da psicoterapia relacional, o ser humano enquanto um corpo que busca o que é propriamente humano. Então, a participar desse esforço em atingir o humano, em situar-se nas relações, as condições que afastam dessa realidade humana. Gostaria de colaborar para encarnar as experiências que estejam dissociadas e que tem uma estrutura social que leva a essa dissociação. Tornar-se plenamente humano, se encontrar na interligação com as manifestações de vida em si e nos demais seres vivos. Saber-se nos diferentes corpos, humano, filial, pessoal, espiritual, social e sexual. Ser apoio para enfrentar os desafios cotidianos e os históricos da espécie, da história pessoal, da história da humanidade, para encontrar entre cuidados e descuidos, dignidade e degradação, oportunidade e impedimento, na coletividade e individualmente. Para se haver com uma sociedade que não prioriza as experiências corpóreas nem as relações de cuidado necessárias à vida, fazendo com que permaneçam desumanizadas a afetividade, a sexualidade e a agressividade, num ciclo de desumanização a ser interrompido. No nosso entendimento, a humanização se dá ao diminuir os estados de sofrimento, evitar tempos demasiados de carências, desde as fisiológicas às emocionais. E também aumentar os estados de saciedade, cognitivo, físico, afetivo, em todas as dimensões humanas. Desenvolver formas de cuidado que assim vitalizam e permite a encarnação do ser, a humanização desse corpo. Recentemente, eu participei de encontros com o Núcleo de Economia de Francisco, de Belo Horizonte, e nas reuniões em que se discutia a economia, falava-se muito da economia humanizada. Então, eu fiz uma intervenção, né, de que enquanto eles falam de economia, eu estou ouvindo psicologia. Exatamente porque a economia é uma forma de relação, né? E que seria uma relação de troca, mas que muitas vezes se mostra como uma relação de exploração de um ser humano pelo outro. Faço aqui então um resumo do artigo que eu escrevi para esse movimento, que eu entreguei a eles, está também no meu blog, ele na íntegra.
Primeiro, eu sinalizo que, assim, humano, só nós que temos um corpo humano podemos ser. A economia será humanizadora ou desumanizante, na forma em que se dá as relações de produção, distribuição e consumo, sendo ela um organizador da sociedade. Refletir sobre isso se torna um caráter de urgência. É imprescindível incluir nessa discussão sobre a economia as formas de favorecer a existência de relações nutritivas e integradas ao meio, para o bem viver, o bem conviver e o bem-estar comum a todas as manifestações de vida. Para isso, fortalecer os potenciais femininos do ser humano. Há um tópico na economia de Francisco dizendo: a economia é mulher. Nesse sentido de que a economia precisa desse feminino, dessa relação nutritiva. E nós entendemos que é a afetividade que humaniza. Então, sim, é a afetividade poder transitar nas relações que permitirá a humanização também da sociedade. Aprimorar as relações começa por reconhecer em si as necessidades relacionais e afetivas. Incluir a corporeidade é considerar o sofrimento psíquico das pessoas em suas atividades, nas condições de interação e de subsistência, como moradia, alimentação, possibilidades e tempos para relações, interações sociais, íntimas, etc. Criar mecanismos humanizadores, substituindo os atuais manipuladores, opressores. Que estes priorizem o conteúdo e não a forma. Que incluam os diversos aspectos sutis do ser humano, para a renovação das relações, da cosmovisão e das oportunidades de saber de si. Possibilitar a percepção das implicações e das interferências que ocorrem na pessoa humana, em todo o seu trânsito pelo mundo, desde o real ao virtual. Superar a superficialidade, as imagens, e relacionar com o que é experienciado, real. Então, eu quero contribuir, com esses debates, continuar refletindo, trazendo o conteúdo da psicologia no caminho de cultivar o que humaniza e enfraquecer o que desumaniza. A psicologia tem muito a contribuir sobre a organização social e superar os equívocos modernistas e desenvolvimentistas. Então, eu termino assim esta série. Receba meu abraço, sinta-se abraçado. Até a próxima.